Ok, nessa próxima sessão vamos cobrir alguns assuntos e eu quero que você perceba. Deixa eu pegar isso aqui. Bom, tudo certo. Agora, sem fé é impossível agradar a Deus, então nós sempre queremos que você tenha fé. Ter fé para nós começa no minuto em que decidimos acreditar em Deus, prosseguimos e continuamos acreditando. Então, qualquer coisa em que você esteja acreditando deve ter uma base contínua. Em outras palavras, você começa a acreditar e continua acreditando e não para de acreditar, certo? E quando você faz isso, você está em fé. Quando há momentos em que você pode direcionar sua fé para algo, para decidir acreditar que a palavra de Deus é verdadeira sobre essa situação e, portanto, vai acabar assim, certo? Então, dessa forma, você está em fé. Eu não quero te dar a ideia de que você não precisa de fé, mas eu quero que você entenda onde está a sua fé e em quem está a sua fé e como ela funciona. Agora, eu vou te mostrar algumas coisas, começando na página 85 do seu manual. Diz, está consumado. Obviamente, a declaração que Jesus fez na cruz. E queremos olhar para isso à luz da cura, especialmente todas as curas de Abraão a Malco foi pela fé. No que Jesus iria fazer. Quem era Malco? Lembre-se de que quando vieram prender Jesus no jardim, ele era o servo do sumo sacerdote. Pedro tirou sua espada e eu pessoalmente acredito que ele estava mirando a cabeça e o homem se esquivou e pegou a orelha. Eu não acho que Pedro estava apenas tentando fazer a barba dele e tirou a orelha. Então, nós temos a história aqui em João 18 que Jesus pegou a orelha dele basicamente e curou ele, colocou ela de volta. Todas as curas de Abraão a Malco foram pela fé no que Jesus iria fazer. Entende? Em outras palavras, nós diríamos, e eu até lhe daria essa definição. Nos velhos tempos, nós falaríamos sobre, digamos, bem antigamente, alguém iria ao mercado local e diria, escute, eu preciso de tantos sacos de sementes porque eu vou plantar. E eles diriam, ok, como você vai pagar por isso? Eu não tenho dinheiro agora, mas se você esperar, eu vou te pagar quando a colheita chegar. E o homem diria, ok, hoje nós chamaríamos isso de receber por crédito. Certo? Mas naquela época eles diriam, ok, eu vou te dar de boa fé. Em outras palavras, eu confio em você, eu te dou, eu acredito que quando você fizer a colheita, você me trará e pagará, certo? É assim que eu quero que você veja isso, porque foi assim que cada cura ocorreu de Abimeleque em Gênesis 17, até o jardim quando Jesus curou a orelha de Malco, porque a Bíblia só nos dá uma razão para a cura, apenas uma, e isso é, pelos açoites que o feriram nós somos curados, certo? Então, essa é a única base de cura que temos, e com isso, quero dizer, tecnicamente, essa é a única base legal. É um precedente legal que foi pelas suas feridas, mas o problema é, quando Jesus estava passando por toda a Galileia e curando todo mundo, ele ainda não tinha sido açoitado. Então, nesse sentido, cada pessoa que veio até ele teve que vir em algum nível, ou o próprio Jesus teve que vir com fé. Acreditando, número 1, que Jesus poderia fazer, mas em fé no que Jesus estava operando, no fato de que ele iria pagar por isso. Então, todas essas curas foram feitas no crédito, entende? Todas aquelas curas que Jesus fez e todas as curas no Antigo Testamento, cada cura, cada morto ressuscitado, todas essas coisas foram feitas no crédito, baseada no que Jesus iria fazer. Entendeu? E uma vez que você entende isso, você entende por que era tão importante nos evangelhos, que você sempre vê fé mencionada, e ainda assim no Novo Testamento, além dos evangelhos, ok? Na verdade, em Atos e adiante, você nem mesmo vê a fé sendo mencionada. Especialmente para a cura, para pessoas sendo curadas, ok? E se fosse quase nunca era a pessoa, há realmente apenas uma vez que é mencionada, e foi com Paulo, ele disse que viu esse homem e percebeu que ele tinha fé para ser curado. Então ele disse para ele se levantar e ele foi curado, certo? Então eu quero que você entenda, assim como Jesus, quando Jesus viu fé, ele sempre elogiou, ele sempre disse, isso é bom. Isso é grande fé, isso é bom, certo? Quando ele não viu fé em uma pessoa, ele não
a depreciava por isso. Seus próprios discípulos foram os únicos que ele repreendeu. Ele disse, seu bando de incrédulos. Ele só disse isso para os seus discípulos, certo? Então, quando o vemos ministrando as pessoas, sabemos que ele tinha fé no que ele iria fazer. Ele sabia o que ele iria fazer. Ele sabia que pelos seus açoites as pessoas seriam curadas. Então, ele sabia que ele estava realizando curas no crédito, que significa base legal. Agora, com esse entendimento, vamos prosseguir. Se a cura está na expiação, então é sempre a vontade de Deus que alguém seja curado. Se a cura está na expiação, então você nunca tem que perguntar a Deus sobre a cura de alguém. Em outras palavras, Deus, qual é a sua opinião? Você quer que eles sejam curados? Eles devem ser curados? Isso nem aparece. Se a cura está na expiação, ele já foi ferido, é um acordo pago, é um acordo feito, não há dúvida. Ouça muito cuidadosamente. Deus não pode dizer não à cura de qualquer pessoa. Entende? Por quê? Porque ele já disse, por suas feridas vocês foram curados. Isso é uma declaração geral para todas as pessoas. Se tentarmos fazer isso como se Deus curasse com base no indivíduo, então também temos que fazer a salvação com base individual. Temos que dizer, alguns podem ser salvos e outros não. Deus pode escolher quem ele quer salvar e quem ele não quer salvar. E ele não disse isso, ele disse que não é sua vontade que ninguém pereça, mas todos cheguem ao conhecimento do Salvador Jesus Cristo. Podemos ver o sacrifício de Jesus na cruz, que pagou pela salvação de todas as pessoas. Quer recebam ou não, o pagamento de Jesus pela cura foi pago no local de açoitamento. Para cada pessoa, para cada doença, enfermidade e até doença mental. Veremos isso em alguns minutos também. Todo tipo de tormento, alma, espírito e corpo. A queda do homem através de Adão e Eva foi uma queda completa e total, do espírito, alma e corpo, ok? A redenção do homem através de Jesus também deve ser uma redenção completa e total, espírito, alma e corpo. Ok? Agora, se a cura está na expiação, você nunca tem que perguntar a opinião de Deus ou sua ideia sobre a cura de ninguém. Se isso for verdadeiro, não encontramos nenhuma referência a Jesus ou os discípulos de que falaram com Deus sobre a cura de uma pessoa, ok? Você consegue pensar em algum exemplo em que Jesus falou com Deus sobre a cura de alguém? Porque eu posso lhe dizer, o único lugar que se aproxima disso é no túmulo de Lázaro, e é único, e mesmo assim, se você voltar e ler, ele diz, Pai, eu te agradeço por sempre me ouvir. Eu sei que você sempre me ouve. De fato, a única razão pela qual estou falando com você é para que esses que estão por perto possam saber que eu estou conectado a você. Ele não falou sobre cura. Ele não falou sobre ressurreição ou qualquer outra coisa. Ele nem sequer mencionou. Ele apenas disse que estava falando com Deus para que as pessoas soubessem que ele o ouvia. E disse, Lázaro, vem para fora, certo? Então não tinha nada a ver. Ele não estava perguntando a Deus. Não era uma questão... Nunca houve um momento em que você veja qualquer evidência de ninguém no Novo Testamento alguma vez falando com Deus sobre a cura de qualquer pessoa. Eles nunca falaram com ele sobre isso, eles nunca tiveram que orar sobre isso. Eles nunca tiveram que orar e ver se era a vontade de Deus, até mesmo se era o tempo dele, eles simplesmente faziam. Certo? Porque eles sabiam que o preço havia sido pago e todos os dias que alguém... Deixe-me colocar dessa forma. Digamos que você tem muitas multas que expiram. Em outras palavras, você não as pagou e agora há procurações para você. Talvez você saiba ou não. Mas você tem procurações e se for parado, você vai para a cadeia. Mas então alguém que conhece você, ouve sobre isso, vai lá e diz, eu quero pagar essas multas. E eles pagam todas. Agora, você pode não saber disso e vamos dizer que você sabe que tem procurações, mas você não sabe que eles pagaram. Você ainda vai estar vivendo sob condenação. Toda vez que você ver um policial, você vai dizer, por favor, passe logo, passe logo. E o engraçado é que o nervosismo é o que chama a atenção do policial, isso é o que os alerta. E é aí que você começa a cometer erros. Uma polícia pode seguir qualquer pessoa por 1 ou 2 quarteirões e encontrar muitas razões para os parar. Em um tráfego normal. Não sei se você sabe ou não, mas você pode virar à direita no vermelho. Pode virar à direita no vermelho aqui e na maioria dos estados. Agora, você pode fazer isso, eu estou dizendo porque vejo pessoas todos os dias que não sabem disso porque elas ficam paradas lá.
e você está tentando virar à direita no vermelho e fica tipo, por que está nessa faixa? Você deveria estar ali, para que eu possa virar. Se você virar e virar na pista da direita, vire na pista da direita, vire à direita na mesma pista, não vire 3 pistas à frente, na mesma pista. E atravesse. Graça, paz e misericórdia multiplicadas para eles. Amém? Deus dê-lhes sabedoria e ensine-os a dirigir. Então é parte das coisas que precisam ser ensinadas. Ok? Daria paz em todo o universo se fizéssemos isso. Mas agora estou divagando, de qualquer maneira, veja isso. Diz aqui, se a cura está na expiação, é um fato a ser acreditado e posto em prática, não uma questão de ter fé suficiente. É um fato. Realmente, se você acha que não tem fé suficiente para a cura, o que faz você pensar que teve fé suficiente para ser salvo? Ah, sim, estou salvo. Como você sabe? Como você sabe que teve salvação, certo? Porque você provavelmente ainda não morreu e viu o céu. Então você não tem certeza. Sabe o que eu estou dizendo? Não está absolutamente certificado. Mas o que faz você pensar que tem fé para a salvação? E ainda assim você não tem fé para curar seu corpo, entende? Nós analisamos porque nós vemos e o outro não. E ainda o que não vemos é quando temos que ter fé, diante de todas as evidências contrárias. Fé é o que você precisa, amém? Então se a cura está na expiação, você nunca precisa se preocupar com fé suficiente. Em vez disso, é uma questão de teimosia, digamos assim. Em que ponto você desiste do seu direito e herança? Em que ponto você decide, eu não tenho... Então, tudo se resume a isso. Agora, se a cura está na expiação, não é uma questão de fazer Deus aprovar uma cura, ou conceder uma cura, ou ligar um interruptor no céu. Certo? Ou enviar uma cura. Não é isso, já está pago, já está feito. Salmo 107, verso 20, ele enviou a sua palavra e os curou e os libertou das suas destruições. João 1:1, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. João 1:14, a palavra se fez carne e habitou entre nós e nós contemplamos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. O que dizemos com esses 3 versos? Ele enviou sua palavra e os curou. Jesus é a palavra que ele enviou, sua palavra foi enviada e ele fez isso. Ele cumpriu, ele disse está consumado. Agora, vire a página e vamos ler a próxima sentença. Se a cura está na expiação, é um fato estabelecido, já está feito. Deus nos fez uma oferta permanente de perdão e cura através da crucificação. Salmo 103. Versículos 2 a 6, Isaías 53, 4. Certamente ele suportou nossas dores e carregou nossas enfermidades. Agora, uma coisa a notar aqui, eu ia dizer isso ontem e acho que nós sabemos que a palavra tristeza e aflição significa doença e enfermidade, ok? Mas você notará essas mesmas palavras para levar e carregar. Nós conversamos sobre isso ontem, estávamos no verso 11 e 12. Para que saibamos que tudo que ele fez com o pecado, ele fez com as doenças e enfermidades. Analisamos tudo isso, falamos sobre tudo isso ontem, e é incrível, quando ele fala sobre nossos pecados e iniquidades, ele apenas faz uma declaração de que ele fez isso. Mas observe no verso 4 que começa dizendo, certamente, em outras palavras, entre os 2 versos que falam sobre pecado e iniquidade, e depois o outro verso que fala sobre doença e enfermidade, a única vez que ele usa a palavra certamente foi ao lidar com doença e enfermidade. Ele nem mesmo disse isso sobre nossos pecados e iniquidades. Agora, por que você acha que... Por que Deus é muito consciente das palavras que ele diz? Por que você acha que ele disse certamente e não disse por nossos pecados e iniquidades? Poderia ser porque ele sabia que o homem iria... durante o tempo em que Jesus esteve na Terra, eles não tiveram nenhum problema com ele curando. Foi tipo, cura sem problema. Perdão de pecados, não, certo? E não é incrível como isso mudou agora? Agora não temos nenhum problema com o perdão, certo? É porque pegamos o perdão e tão fortemente que estamos bem treinados nele, até os pecadores sabem disso. Mas não fomos tão bem treinados em cura, especialmente em cura e expiação, não foi pregado. Por tempo suficiente, forte o suficiente, alto o suficiente, inflexível o suficiente, para que isso esteja sólido. Mas você percebe que se pregarmos cura da maneira que pregamos salvação,
Não demorará muito para que a mesma fé que temos na salvação das pessoas, as pessoas tenham a mesma fé para a cura que elas têm para a salvação, se pregarmos da mesma forma. Você entende isso? E eu acredito que agora, especialmente porque nós invertemos completamente isso, como eu disse, costumava ser cura, sim, perdão de pecados, esquece, você não pode fazer isso. Nos dias de Jesus. Bem, eu acredito que Deus sabia que isso aconteceria, então como Ele sabia, quando estivéssemos olhando para esses versos, seríamos capazes de olhar e dizer, com certeza, sem dúvida, Ele carregou nossas doenças e nossas enfermidades. Por quê? Porque nós precisamos dessa ênfase extra do próprio Deus. Que Ele carregou nossas doenças e enfermidades e não há absolutamente nenhuma dívida sobre isso, ok? Agora, veja o que ele diz. É por isso que, deixe-me voltar aqui em cima. Aqui vamos mais uma vez. A união da expiação com a cura da doença física, é por isso que 1 Pedro 2,24 está tecnicamente no tempo passado. O depósito ou pré-pagamento para sua cura já foi feito. E pelas suas feridas fostes curados. É um negócio feito. Você está tecnicamente, espiritualmente, legalmente falando. Você está em um estado de curado agora. O problema é assim como antes. Quando Ele perdoou seus pecados, chegou a um ponto em que você teve que aceitar. É exatamente a mesma coisa com a cura. Muitas pessoas no começo têm que aceitar que a cura é para elas. Mas depois elas têm que ir além disso e aceitar que a cura é para todos. E portanto nós temos a responsabilidade de trazê-la a elas agora no que diz respeito a Deus. Você foi curado, Ele fez tudo o que precisava ser feito e não há mais nada que Ele precise fazer. Certo? E agora tudo o que temos a fazer é aprender e concordar com Ele. Concorde com a palavra, acredite na palavra. Então haja como se fosse verdade, porque é. Então se ainda houver dor ou doença em seu corpo, observe isso, queremos deixar isso claro. Não estamos dizendo que a doença não existe, ok? Existe, o que estamos dizendo é que ela não tem o direito legal de existir em seu corpo. Não estamos dizendo que não está lá, estamos apenas dizendo que está ilegalmente, não tem o direito de estar lá. E por causa disso entendemos que está lá é sempre um inimigo a ser combatido e derrotado. Nunca para ser algo que é abraçado ou pensado como algo que Deus está usando como uma ferramenta ou algo para nos ensinar ou nos treinar ou nos fazer melhor. Se você olhar para o coração de Deus agora, entenda, Deus tem misericórdia, Ele tem compaixão dos doentes. Eu não estou dizendo que não tem. Mas se você olhar para o coração de Deus através de Jesus é sempre para servir. Não para ser servido, não é verdade? Todo mundo está bem de acordo com isso? Quero dizer, sabemos que Jesus não veio para ser servido, mas para servir. E Ele estava fazendo isso como um exemplo e devemos do mesmo jeito fazer isso. Nossos corações sempre devem estar para servir, ok? Aqui está uma das evidências, apenas uma pequena evidência de que a cura ou que a doença, devo dizer, da maneira certa, que a doença ou enfermidade não pode ser a vontade de Deus, porque doença e enfermidade se faz você ter que ser servido, pelo menos faz você querer ser servido, porque você não pode servir quando está doente. O que isso significa é que se você está doente na cama, não pode se locomover. Em uma cadeira de rodas, não pode, de alguma forma, tem algo acontecendo, algo que faça você ficar em um lugar onde você não pode servir na plenitude que você poderia se estivesse curado. Geralmente, faz com que as pessoas tenham que servi-lo. Eles têm que trazer canja de galinha, certo? Eles têm que te levar ao médico, eles têm que esperar você. Agora, de novo, por favor, entenda que eu não estou sendo duro. É apenas a natureza disso, é o que é. Doença e enfermidade te colocam em um lugar onde geralmente você tem que ser servido. E você não pode servir tão bem. Agora, eu sei que existem pessoas que têm vários problemas e elas oram. E oram pelas pessoas, intercedem e fazem coisas, e isso é maravilhoso. Mas isso não é tudo que Deus lhe disse para fazer. E esse é o nosso problema. Eu sei que existem pessoas muito famosas que estão em cadeira de rodas, que foram paralisados e fizeram
o ministério inteiro disso, e você sabe que eles estão fazendo limonadas com os limões, eu entendo. Mas virar e dizer, não, isso foi a vontade de Deus para mim, esse é o meu ministério, porque Deus ordenou isso para mim, eles não têm absolutamente nenhuma base na palavra, são estritamente eles decidindo mudar e fazer as circunstâncias. Ou eu deveria dizer, fazendo a Bíblia se encaixar na circunstância, em vez de fazer as circunstâncias se encaixarem na Bíblia. Então eu não estou dizendo, por favor, entenda, nós não somos contra as pessoas que estão doentes, ok? Estamos a seu favor, temos compaixão e queremos que você fique bem. Uma das razões pela qual queremos você bem é para que você possa servir a Deus melhor, em plenitude de espírito, alma e corpo. Se você está em uma situação em que você não pode servir a Deus corporalmente, então isso é 1/3 do seu ser total. Você não está sendo capaz de apresentar a Deus como sacrifício vivo em plenitude. Amém? Nosso objetivo é deixar você bem, espírito, alma e corpo, para que você possa fazer todas as coisas que deveria fazer. Há lugares que você pode ir nesse mundo, e nos foi dito para irmos em todo o mundo, e há lugares que você pode ir, que você não consegue achar remédios, então se isso for verdade, se a vontade de Deus é que você fique doente, que você está indo contra a própria palavra dele para você ir para todo mundo, porque você não pode ir lá e ficar, você não pode ir lá e agir, você diz, eu poderia fazer isso de outro jeito, e é melhor você esperar que dure, mas o problema é que agora é o seu remédio e o suprimento de remédio determinado que vai determinar quanto tempo você fica em um lugar ou não, e não a vontade de Deus. Então podemos fazer isso de 1000 maneiras diferentes e tudo resulta na mesma coisa, todas as vezes. Então o propósito é não ter nada. Quando eu comecei a ministrar naquela época, era algo importante. O Eaglesworth tinha um, então todo mundo tinha que ter um. Ele tinha esse pequeno frasco onde ele carregava óleo, ele tinha um feito especialmente, então lá atrás, nos anos 70, todo mundo tinha seu óleo, todo mundo tinha seu pequeno frasco de óleo. Se você era um cristão, especialmente cristão cheio de espírito, você tinha que ter seu óleo de unção, certo? Isso mostrava o quão espiritual você era. Se você não tivesse, você era um novato. Você era novo em folha e você não sabia. Mas se alguém começasse a orar, louvado seja Deus que você poderia pegar aquele óleo de unção e isso mostrava que você sabia das coisas. Eu tinha um, como todo mundo, eu tinha o meu óleo da unção, então percebi que um dia eu fui ao Walmart. Se você tiver a impressão de que eu passo muito tempo no Walmart, eu passo. Toda a minha família passou, foi onde começamos a ministrar, então eu fui ao Walmart e vi essa pessoa doente, eu queria ministrar a ela, e você verifica seu bolso pelo seu óleo de unção, e eu comecei tipo, eu deixei em casa, vou abordá-lo da próxima vez. E quando percebi isso, percebi naquela hora, e de onde tirei essa ideia, ok, tenho de eliminar isso, por quê? Porque quero eliminar qualquer coisa que me impeça ou atrapalhe de cumprir a vontade de Deus. Quando eu estava nas artes marciais, estudei sem armas, mas muito do meu treinamento tinha a ver com bastão e faca, tinha a ver com um bastão, 2 bastões, uma faca, tudo isso. Então eu pratiquei com isso e por causa disso, eu me senti muito confortável com eles. Então notei uma vez quando eu novamente, mesmo tipo de situação, é incrível como essas coisas se correlacionam. Eu saí em algum lugar, eu não tinha minha faca comigo, eu fiquei tipo, tem aquele momento que você sente, tenho que prestar mais atenção porque eu não estou com a minha faca. Porque não era apenas uma ferramenta, era uma arma, ok? Então a ideia quando eu senti isso e pensei, eu preciso parar de treinar tanto com bastão e faca, eu preciso voltar a treinar desarmado. Por quê? Porque você nunca vai me pegar sem minhas mãos, você pode me pegar sem minhas armas, mas você nunca vai me pegar sem isso. Então eu voltei e deixei de lado o bastão e faca e não treinei tanto com eles. Só fazia para manter minhas habilidades em dia. Mas foi de mão vazias e foi assim que eu nunca me senti como se estivesse desarmado. Então, quando aconteceu aquilo com o óleo da unção, era exatamente a mesma coisa. Eu percebi, ok, eu tenho que deixar isso de lado para que não me atrapalhe. Eu tenho que perceber que eu não preciso do óleo para curar as pessoas. O que, a propósito, se você vai ministrar para pessoas em Walmart ou qualquer lugar, óleo da unção não é como se deve fazer, especialmente hoje em dia, porque eles não sabem o que você vai derramar neles, certo? Você diz, com licença, eu posso te ajudar? Posso fazer algo por você? Sim, o que é isso? Espere um momento, ok? Aqui está. Você vai chamar a segurança bem rápido, ok? Eu sei, mesmo se você colocar
o dedo nele, passar um pouco, esse tipo de coisa, mas você tem que lembrar que isso só é mencionado para nós em Tiago e apenas para os novos crentes que chamam as pessoas para virem até eles, os anciões. Não há outra menção disso. Agora, eu entendo em Atos, na verdade nos Evangelhos, diz que os discípulos ungiram muitos com óleo e ministraram a eles. Eu não estou dizendo que é errado, ok? É apenas um momento e um lugar certo, e é a mesma coisa, você não tem que explicar tanto. Se você não está usando óleo, você tem que pagar a limpeza das pessoas, ou você começa a passar óleo na roupa das pessoas, elas ficam bravas, mesmo se você curá-las, elas ainda ficarão chateadas porque são as roupas delas, ou você começa a molhar o cabelo, as pessoas não gostam, então é melhor. E o que eu fiz foi, quando comecei a estudar cura, todo o meu propósito era entrar e remover tudo que era desnecessário. Para que pudéssemos entrar, você notará que há um benefício em ter música tocando e ter palavras gospel ditas e você lá ajuda a criar uma atmosfera. Ajuda a criar uma atmosfera mental. Sim, é bom para um culto na igreja. Não machuca. Mas você não vai ter isso na rua. Você não vai poder levar o seu CD de adoração até ao Walmart e dizer, você pode tocar isso? Porque eu estarei no corredor 3 com uma fila de cura, então preciso que a atmosfera seja criada. Não, não vai funcionar assim. Você não vai ter isso no ponto de ônibus, você não vai ter isso no posto de gasolina, e o problema é que as pessoas começam a depender dessas coisas. E eles começam a pensar, se a atmosfera não foi criada, eu não posso fazer nada. Temos que perceber que somos a atmosfera. Nós estabelecemos a atmosfera. Onde quer que formos, a atmosfera está certa para a cura. Eu não tenho que ajustar. Quanto mais temos que fazer para regular as coisas, menos espiritual e mais psicológico se torna. É disso que queremos ficar longe. Não queremos que isso seja psicológico. Existem curas psicossomáticas, absolutamente. Acontecem na igreja? Aposto que sim. Algumas curas são psicossomáticas, variáveis. Curas menores, coisas assim. Porque as pessoas esperam certas coisas e elas conseguem. Quando eu chego lá, eu vou ser curado. E elas passam pela porta e são curadas. Parte disso era psicossomático. Parte disso era o fato de que elas acreditavam. Quando chegaram lá, iriam ser curadas e foram. Mas o ponto principal é, não queremos que isso seja psicológico, porque no psicológico você entra em um estado mental e você fica livre. Se você voltar àquele estado mental, você regride. Então, não queremos psicológico. Nós queremos o espiritual, quando você se liberta. Quem o Filho liberta é livre de verdade, amém? Então eu tirei todas essas coisas e descobri, não é incrível que a única maneira que Jesus nos diz para curar os enfermos é que os crentes colocassem as mãos sobre os doentes e nós nunca ficamos sem elas, nós sempre temos, não é mesmo? Ele não disse que você tinha que fazer qualquer outra coisa, na verdade ele disse fé. Quando você olha para ela, fé é a melhor coisa que Deus poderia exigir, porque é a única coisa que cada pessoa pode escolher ter. Todas essas outras coisas, ter um dom, quem sabe ter uma transmissão de alguém, eu vejo que você está doente, deixe-me ir buscar uma transmissão desse grande ministro de cura e vou pegar e trazer para você. Sempre há essas coisas. Deus quer que percebamos, você está conectado a Ele. Tudo que você precisa fazer é estar lá. Isso é tudo que você precisa, estar lá e decidir acreditar. Então foi isso que fizemos com esse ensinamento. Nós estudamos a Bíblia, tiramos tudo das coisas do ensino normal das igrejas, as vimos de acordo com a Bíblia, tiramos as tradições e simplesmente as removemos. E isso não é para os cultos de cura. Mesmo que funcione em cultos de cura, mas é para as ruas, é para todos os dias. Temos que tirar a cura da área de evento e colocá-la no estilo de vida. No dia a dia. É a única coisa que precisamos perceber. Quando você volta e lê os evangelhos, você lê o livro de Atos, enquanto você for, nós nos levantamos às vezes e dizemos, eu vou a uma loja. Eu vou procurar as pessoas para orar, nos levantamos, vamos procurar por pessoas para orar. Você percebe o quão avançado isso é espiritualmente? De apenas 15 anos atrás, isso está anos-luz à frente de onde estávamos 15 ou 25 anos atrás. Você tinha que ter uma liderança, você tinha que ter uma visão, você tinha que ter algo. Você tinha que saber que você foi ungido, você tinha que saber que você tinha um dom, você estava sendo conduzido a orar por aquela pessoa. Isso foi retirado e percebemos que isso é quem somos. Aonde quer que formos, carregamos o Espírito de Deus conosco. Onde quer que formos, podemos ministrar cura. Então agora, enquanto vamos, podemos escolher encontrar pessoas para orar. Ou nós podemos, enquanto vamos, você se levanta de manhã, você vai ao supermercado
E se você ver alguém doente, adivinha, hoje é seu dia de sorte, você cruzou o meu caminho. Certo? Foi assim que Jesus curou a maior parte do tempo. Você percebe? Jesus nem sempre saiu do seu caminho para encontrar pessoas. Houve vezes, certo? Mas na maioria das vezes, enquanto ele estava andando, alguém dizia: Ei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eles chamavam sua atenção e ele dizia: Ah, sim. E ele sempre os ajudava. Mas era enquanto ele ia. E ele disse: Eu estou enviando você para todas essas cidades. Eu estou indo para lá, então você vai e cura os enfermos. E quando eu chegar lá, não me faça curar os enfermos, você faz tudo. Quando eu chegar lá, eu serei apenas o rei chegando. Depois que o reino estiver bem preparado e ainda agora tentamos transformá-lo em um evento, em uma coisa especial, em um culto ou algo assim, e não há nada de errado com isso em si. Como as salas de cura do Dr. Lake o Dr. Lake começou as salas de cura mais ou menos, eles eram lares de cura antes disso, mas ele avançou as salas de cura onde as pessoas vinham. Nos velhos tempos, as pessoas iriam para uma casa e moravam lá, como com Darwin. Eles iriam até lá e viveriam lá e ficariam lá até que fossem curados. Eles viviam, dormiam, comiam, tinham comunhão, ensinavam, aprendiam, tudo isso. Dr. Lake diz que as pessoas não têm que se mudar para lá. Elas podem apenas vir visitar, elas podem vir para as salas de cura, certo? Ser curado e ir para casa. O que quer que seja, eles precisam vir várias vezes, eles podem. Agora, isso é ótimo, foi um avanço. O problema é, agora, quando a sala de cura começou a ficar popular novamente, em vez de fazer a maneira que a Bíblia disse para fazer, a Bíblia quer que atiremos do edifício da igreja para as pessoas, mas as salas de cura nós apenas tiramos do prédio da igreja e colocamos em uma sala menor e a mantivemos na igreja. É por isso que eu não sou fã das salas de cura. Eu agradeço a Deus por elas, nós concordamos, ok? Mas o objetivo não é levar isso de uma sala grande para uma sala pequena ao lado. O objetivo é colocar isso em sua vida diária. E levar para as pessoas que precisam, pessoas que nunca virão à sala de cura. Exponha para eles, leve até eles e deixe-os ver que Deus é tão bom e tão grande que Ele pode curar você. Em uma esquina, curar você no corredor de produtos, nada importa para Ele. Ele criou os céus e a terra. Você percebe quase todas as pessoas que foram curadas, especialmente de Adão até os dias de Jesus, perto dos dias de Jesus. Essas pessoas eram curadas, muitas vezes elas estavam no campo, elas estavam nas casas. Elas não foram curadas em um templo, certo? Se Adão alguma vez foi curado, ele foi curado em uma atmosfera de jardim, ok? Isso seria como na ala de produção do Walmart. Então não há uma atmosfera que temos que definir. Você consegue isso? Então toda a questão é que estamos tentando fazer você expor isso. Agora, dito isso, aqui está o ponto. De todas as pessoas, e algumas delas nem sabiam disso, mas Jesus sabia, ele sabia que todo mundo que ele curou foi baseado no que ele iria fazer. Então, todos eles estavam olhando para o futuro. Quando você olha para algo que você não tem, você precisa ter fé, certo? Entender que para ter algo que você não vê, você precisa de fé, certo? Então, quando você consegue algo, você não precisa mais de fé, porque você recebeu isso. Então, você só precisa de fé enquanto você não tem. Isso é a Bíblia, certo? Então, agora Jesus estava dizendo que vai chegar um momento em que eu vou ser ferido nas costas e isso vai cuidar de todas as curas. Então, agora eu estou curando a todos com base no fato de que eu vou pagar por isso mais tarde. Pense nisso. Todas as vezes, agora, se você soubesse que iria pagar por algo mais tarde, você acha que poderia, eu vou levar essa surra para que tantos quantos eu puder curar, eu quero incluí-los. Entende o que eu estou dizendo? Ele não fez tipo, bem, deixe-me pensar sobre isso. Porque as minhas costas valem a pena para você ser curado. Você entende o que eu estou falando aqui? Então Jesus estava olhando para frente e ele estava dizendo, ele estava olhando para frente com fé e Deus tinha que ter fé nele que ele cumpriria isso. Chegou um ponto em que ele disse, Senhor, pense nisso, ele estava tão perto, agora eu vou apenas te dar uma hipótese, ok? E se... Deixe-me adiantar a história. Vamos até um ponto em que Jesus foi preso. Eles vêm, eles pegam ele, levam para Pilatos. Pilatos o examina e diz, eu não vejo nada de errado nele. Esse homem não merece morrer. E estão gritando, crucifique, crucifique. Ele não merece morrer, mas eu vou te dizer isso. Ele causou alguns problemas, então pegue-o e chicoteie, dê-lhes açoites. Agora você sabe, é claro, que ele não recebeu 39 chicotadas, ok? Ele foi chicoteado sob a lei romana, não sob a lei judaica. As 39 chicotadas, as 40 chicotadas menos uma era a lei judaica.
Quando os romanos açoitavam alguém, flagelavam com o que chamariam de cat of nine calabrote. Não eram 39 açoites. Muitas das pessoas que foram chicoteadas morreram porque foram tão chicoteadas. Por exemplo, o filme Paixão de Cristo foi o mais próximo do que realmente aconteceu. A Bíblia diz que sua aparência foi tão desfigurada que você não poderia nem dizer que ele era um homem. Pense nisso. Então ele passou por tudo isso. Agora entenda isso. Quando eles terminaram de chicoteá-lo, levaram a Pilatos. Nós sabemos que uma vez que ele foi chicoteado, o que isso fez? Pelos seus açoites, nós fomos curados. Certo? Então, uma vez que isso foi feito, a cura estava garantida. Não era nenhuma questão. E se Pilatos tivesse dito que ele já fez o suficiente, ele já suportou bastante, ele foi chicoteado, agora liberte ele. Não o coloque na cruz. Sim, não vamos crucificá-lo. Ele foi chicoteado e isso é o suficiente. Então, ele será libertado. O que isso significa? Significa que hoje qualquer um poderia ser curado. Mas ninguém pode ser salvo. Você vê que é tão separado assim que esses dois eventos estão, entende? Nós sempre os colocamos juntos, mas foi um poste de açoite que pagou por nossa cura e foi a cruz que pagou nossos pecados. Então imagine se ele tivesse sido chicoteado e depois liberado. A cura seria fluente, certo? Mas a salvação ninguém poderia ter. Entende? Agora imagine quase o inverso. E se quando eles dissessem crucifique, Pilatos dissesse, sim, bom, levem-no, crucifiquem, não chicoteie, não apenas, leve e crucifique. Então, se de alguma forma o plano de Deus pudesse ser frustrado e não tivesse chicoteamento, então ninguém poderia ser curado. Mas ainda pior do que isso, por tudo que ele fez ter sido baseado no fato de que por seus açoites fomos curados, todas as curas que ele fez, se tivesse sido crucificado e não chicoteado, cada pessoa que havia sido curada teria adoecido instantaneamente de novo. Todas as pessoas com lepra que foram limpas, instantaneamente teriam lepra de novo. Porque a base da sua cura teria sido removida. Consegue entender? Uma vez que você começa a perceber isso, você começa a ver quão fácil é ministrar, quão certo é, já está pago. Não há dúvida sobre isso. Você pode entender isso como uma situação que você pode ativar. Não digo por conta própria, mas pela sua própria vontade. Você pode escolher fazer isso e uma pessoa... Houve pessoas que, amigos nossos, na verdade, pregaram e costumavam dizer: bem, eu orarei por sua cura depois que você for salvo, porque se você não for salvo, então você não merece nenhum benefício, mas seja salvo. Então eu orarei por você e Deus o curará. E por um período de tempo essas mesmas pessoas ouviram o que pregamos sobre a bondade de Deus que leva ao arrependimento. A bondade de Deus, Ele curará até os pecadores, porque Ele faz o sol brilhar sobre justo e injusto, certo? Deus é bom para todos. Então, se existe maldade, deixe-me dizer-lhe, é o diabo. Uma das escrituras, eu deveria te dizer, a pessoa que eu estou falando, eles realmente mudaram com o tempo. E agora eles estão dizendo a mesma coisa. Agora eles dizem, eu vou orar por você, então você vai querer servir a Deus. E eles mudaram e quando eu comecei a pregar, as pessoas diziam, bem, não é isso que ele disse. Eu dizia, sim, quem é você para ir contra o que ele disse? Eu dizia, eu sou um cara com uma Bíblia que pode ler, esse é quem eu sou. Não é porque eu sou algum isso ou aquilo, isso não importa de fato, é o que a palavra diz. Não é porque eu estou nessa posição no corpo de Cristo ou qualquer outra coisa. Não é tipo uma disputa entre as funções dele e a função minha. É a Bíblia, certo? Então, uma vez que você se posiciona nisso, se você ler a Bíblia, você pode se opor às palavras de qualquer um. Se elas não estiverem na palavra. Não importa quem eles são. Eles têm o nome ou qualquer outra coisa, nada disso importa. Tudo que conta é o que Deus disse. E você pode se apoiar nisso, se você estiver posicionado o tempo suficiente. O mundo da igreja parece virar e meio que se alinhar atrás de você depois de um tempo. Se você permanecer fiel à palavra de Deus e continuar, eventualmente tudo se alinha. Se você se apodera da verdade bíblica, você geralmente está cerca de 10, 15, 20, 25 anos à frente da maioria da igreja. Então é óbvio que quando você começa a dizer, eles vão te criticar por isso. Mas se você continuar dizendo, continuar caminhando e continuar fazendo, geralmente eles vão entender e a coisa toda é você apenas ser fiel e continuar dizendo isso. Não importa o que você continua fazendo o que deveria fazer. Eu estava dizendo tudo isso porque eu quero que você veja a diferença entre quando Jesus pagou pela cura, mesmo que uma pessoa não seja salva,
ele ainda pode ser curado. Agora, o inimigo é claro que virá e os atacará de novo. E todo esse tipo de coisa. Então, isso continua. Então, queremos nos certificar de que sim, se conseguimos curar alguém, queremos salvá-lo. Queremos enchê-lo com o Espírito de Deus. Queremos que essas coisas aconteçam. E essa era uma das perguntas que as pessoas tinham. Uma das perguntas foi, quando Paulo colocava as mãos nas pessoas e elas recebiam o Espírito, elas já não tinham o Espírito porque elas acreditaram. Elas tinham o Espírito no sentido de que eles nasceram de novo, certo? Mas eles não receberam o Espírito como Jesus havia dito, que era a promessa do Pai que estava por vir. Então isso foi uma recepção de poder. O que você tem que lembrar é... Então precisamos, provavelmente, faremos isso aqui novamente em breve. Você tem que perceber que quando você nasce de novo, você tem fé e pela fé você pode fazer tudo. O que você precisa fazer e ter para você mesmo, mas o batismo do Espírito Santo, que significa o que geralmente é chamado com falar em outras línguas, os dons, esse tipo de coisa, que não é tanto para o seu pessoal quanto é para o ministério, significa ajudar os outros, certo? Então, quando você nasce de novo, você tem tudo que você precisa para você, mas quando o Espírito Santo vem sobre você, agora você tem poder, e essa é a maneira que eu disse, quando você nasce de novo, para tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder para se tornarem filhos de Deus. No minuto que você nasce de novo, você se torna um filho com todos os benefícios que um filho tem. Então, porque você é um filho, ele manda o Espírito. E quando você recebe o Espírito dele, agora entenda. Quando você nasce de novo, é um filho ou filha do Deus vivo, ok? Quando você recebe o batismo do Espírito, agora você aprende a agir como um filho ou filha do jeito que Jesus agiu, certo? Então, pela fé, Dr. Lake, Alexander Dow, todos aqueles caras foram capazes de ministrar por fé, sem o que vemos como batismo do Espírito Santo. Eles ministravam por fé. Então, nós entendemos ou começamos a ver o derramamento do Espírito Santo e percebemos que havia algo mais que nos deu poder, que tornou mais fácil. Agora, quando você mistura fé com poder, é um mundo totalmente diferente. Tudo é muito mais fácil. Não tem o esforço de muitas vezes como é quando você apenas tenta fazer por fé. A fé também não deveria ser um esforço, mas muitas vezes você está tentando alcançar os outros e dar-lhes algo que você tem, em vez de ter o Espírito de Deus sobre você, o que torna muito mais fácil dar esse poder.